Olá pessoal, vamos dar início à nossa próxima aula de física dessa semana. E essa semana nós vamos falar sobre escalas termométricas e conversões dessas escalas termométricas. Só lembrando, a aula passada nós trabalhamos com o conceito de termômetro. Para você estabelecer, graduar um termômetro ou você construir um termômetro, é necessário você ter as divisões e atribuir essas divisões a determinados valores numéricos ou escalas. Então um termômetro só vai ter um bom funcionamento se você atribuir esses valores numéricos a uma escala. Graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin e outras escalas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essas escalas, essas três principais escalas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Existem inúmeras escalas que surgiram ao longo da história, mas essas são as três mais importantes aqui utilizadas na física. O importante também, não só definir uma escala, de onde ela surge historicamente, mas também realizarmos as conversões de escalas, de uma escala para outra. Três pontos importantes aqui que eu quero mostrar para vocês, que cada escala ela pode ser atribuída a uma grandeza física de temperatura. Então, a temperatura Celsius aqui nós vamos definir nesse livro como TC, né? T em CC. A temperatura Fahrenheit vai ser definida aqui nesse livro como T em CF. E a temperatura Kelvin TK. Porque alguns livros eles fazem pequenas modificações, colocam letras gregas, colocam a letra θ e outras letras. Então aqui no livro vai ser definido de uma maneira mais simples. Só lembrando que essas três escalas elas possuem as seguintes unidades. A temperatura Celsius ela é graduada, depois nós vamos ver por que ela é graduada. Ela é dada em graus Celsius, com letra maiúscula, o símbolo de grau e letra C. Temperatura Fahrenheit é graus Fahrenheit, o símbolo da unidade. E Kelvin simplesmente ela não é uma escala graduada, ela é uma escala absoluta. Então ela é apenas determinado valor e a sua unidade Kelvin, K maiúsculo, que está no sistema internacional, né? Nós vimos um pouco a aula passada que a escala Kelvin ela está relacionada com o grau de agitação das partículas que compõem a matéria, e quanto maior for esse grau de agitação, maior vai ser a temperatura. Então a escala Kelvin é uma escala física absoluta e que ela vai medir o grau de agitação dessas partículas, sendo que o valor mínimo possível é 0 Kelvin, né? Ou seja, todas as partículas estão em total repouso, né? Idealmente falando. Agora, mas a próxima questão aqui é como que essas escalas foram criadas, foram definidas. Por exemplo, a escala Celsius, ela foi definida a partir de dois pontos principais. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como definir uma escala termométrica. Então, primeiro de tudo, como que nós podemos definir essa escala termométrica? Definir uma escala termométrica. Como é que essa escala pode ser definida? Vai ser o seguinte, nós temos que pegar dois pontos de referência. Geralmente o que eles usam aqui para definir um ponto de referência, eles vão pegar um termômetro e colocar esse termômetro numa substância de referência, uma substância que você vai medir como uma referência. Por exemplo, o ponto de gelo, quando a água está no ponto de gelo. E um outro ponto de referência é o ponto de vapor da água. Então são dois pontos que nós vamos definir. E a partir desses dois pontos, que a gente chama de ponto de gelo e ponto de vapor, nós vamos fazer as outras subdivisões e definir a escala termométrica. Então, para ficar mais claro, como que foi definido? Você pega lá, vamos fazer o seguinte exemplo, você pega lá um recipiente contendo a temperatura que a água praticamente está o ponto de fusão da água ou o ponto de gelo. Então nós temos aqui, colocamos um termômetro aqui, nós construímos um termômetro, colocamos uma substância termométrica, pode ser mercúrio, álcool, gás, qualquer outra substância. Vamos dizer que a gente colocou aqui o mercúrio ou o álcool. Quando você coloca lá,
Para definir, então, vamos definir o ponto de gelo. Vai ter um líquido aqui dentro de uma substância termométrica e ele vai ter uma indicação. Aonde marcar essa indicação aqui, a gente vai dizer que é a temperatura do ponto de gelo, ou que o livro chama de ponto de gelo, PG. Então, você vai definir essa temperatura como sendo a temperatura do ponto de gelo. Ou seja, é no momento, é a temperatura onde a água está passando do estado sólido para o líquido ou líquido para sólido. Tanto faz aqui, né? Temperatura do ponto de gelo, PG. Só que um valor de temperatura, a calibração de um valor não é suficiente. Você tem que comparar com um outro valor de referência. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar lá a água e começar a aquecer essa água aqui e colocar ela no ponto de vapor, ou seja, fazer com que essa água comece a entrar em ebulição. Começa a ferver lá. Vamos fazer a água borbulhando aqui, esquentando ela aqui e fervendo. É nesse momento que nós colocamos o nosso termômetro. Colocamos o nosso termômetro, o mesmo termômetro, a mesma substância termométrica, ser o termômetro idêntico, né? E nós vamos ver que a medida, a indicação, o ponto aqui nesse, que vai ser indicado, vamos dizer que ele subiu esse líquido até esse ponto aqui, que nós vamos definir como sendo o ponto de vapor. Então, essa temperatura aqui é do ponto de gelo, a primeira, e a segunda é do ponto de vapor. Certo? Que a gente chama de PV. A definição histórica da temperatura Celsius, ela foi bem definida a partir desses dois pontos, do ponto de gelo e ponto de vapor da água, vamos dizer, a nível do mar. A uma pressão de uma atmosfera. Então, como que foi construída a escala Celsius? Então, a escala Celsius, vamos colocar aqui, a escalas, eu vou colocando todas aqui. A primeira escala, então, que nós definimos, vamos fazer o desenho do termômetro. Deixa eu ver, igual como o livro mostra. Vai existir, então, uma temperatura na escala, vamos colocar aqui Celsius. Na escala Celsius, e vai ter uma temperatura TC. Vai ser o seguinte, nós temos aqui que no ponto de vapor, ponto de gelo, desculpa, no ponto de gelo essa temperatura foi definida como, todo mundo sabe, qual é a temperatura do gelo? 0 graus Celsius. Então é assim que Celsius fez a definição do primeiro ponto 0 graus Celsius aqui do ponto de gelo. Só que nós temos também no termômetro na escala Celsius que ele é graduado o ponto de vapor. O que seria o ponto de vapor aqui? O PV. Celsius definiu como sendo esse ponto de vapor nada mais nada menos que 100, definido uma temperatura de 100 graus Celsius. Aí o que ele fez? Ele não fez medida de todas as outras temperaturas, todas as outras escalas termológicas. O que ele fez? Simplesmente todas as outras partes aqui do termômetro, ele fez subdivisões. Então, aí fazendo medida de outras substâncias ou de outras temperaturas, ele foi dando valores intermediários a esse. Só que esses dois valores são adotados como referência. Outro ponto importante aqui é que daí esse termômetro, Celsius pegou e fez 100 divisões. E vai de 0 até 100, né? Então, 100 divisões. E cada divisão é a variação de 1 grau Celsius. Então, vamos colocar isso aqui, é importante. 100 divisões. É por isso que muitos antigos chamam o quê? Muitos antigos não dizem 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, dizem hoje está a temperatura de 25 graus centígrados. Já ouviram falar isso? Esses graus centígrados seriam 100 divisões, 100 grados, ou seja, 100 divisões. Por isso que muitos chamam a temperatura Celsius como, chamam ela de temperatura centígrada. Então, por causa dessas 100 divisões aqui. Certo, pessoal? Agora, nós temos uma outra escala de temperatura aqui, que nós vamos definir historicamente, que é a escala Fahrenheit. Ela não é utilizada no Brasil, muito pouco. Ela é utilizada geralmente nos países de língua inglesa.
seja, né? E essa escala, ela é utilizada, então, Estados Unidos, Inglaterra e outros países de origem inglesa. Seguinte, como que Fahrenheit definiu essa escala? A escala Fahrenheit, nós vamos fazer aqui uma comparação da escala com a escala Celsius. O que seria equivalente a 0 graus Celsius ou o ponto de gelo em Fahrenheit e o ponto de vapor em Fahrenheit? Então, o livro vai definir ali na página 11 que a escala Fahrenheit então é a seguinte. Vamos pegar aqui o mesmo termo, só que medindo a escala Fahrenheit. Novamente, ponto de gelo e ponto de vapor. Fazendo uma comparação, em Fahrenheit, o que vai ser? O ponto de gelo vai ser 32 graus Fahrenheit. Então, quando um termômetro estiver medindo 0 graus Celsius, por exemplo, um termômetro que está medindo em Fahrenheit vai medir 32 graus Fahrenheit, que são temperaturas iguais, só que em outra escala. E o ponto de vapor em Fahrenheit foi definido como 212 graus Fahrenheit, né, unidade. Olha que interessante aqui, não tem 100 divisões de 32 para 212, sim. A escala Fahrenheit, eu não vou fazer todos os risquinhos, todas as divisões, mas cada divisão da graduação aqui de Fahrenheit vai ser de 180 divisões, ou 180 partes. Certo? 180 divisões. Então ela não é uma escala centígrada. Tá? Agora, a escala Fahrenheit pode se perguntar, mas da onde que surgiu essa escala Fahrenheit? Será que ele atribuiu também a temperatura da água aqui, no ponto de gelo e ponto de vapor? Na verdade, não. Na verdade, ele pegou dois extremos de temperatura também, só que esses dois extremos não eram esses 32 e 212. Ele pegou o seguinte, eu vou colocar uma observação aqui embaixo, que vocês vão encontrar no quadrinho da página 11, bem no topo lá da página 11, que ele vai mostrar como que definiu historicamente, vamos colocar, historicamente, o que o Fahrenheit definiu? Definiu o seguinte, ele definiu a temperatura de Fahrenheit, duas temperaturas aqui importantes. Uma das temperaturas que ele pegou é o de 0 Fahrenheit, e a outra temperatura Fahrenheit que ele pegou importante também aqui é 100 Fahrenheit. 0 Fahrenheit, ele adotou historicamente como sendo o quê? Equivale à temperatura de uma solução de água e sal. Ele pegou e misturou, fez uma solução, misturou água e sal. E esse momento aí é quando essa solução de água e sal ela passa do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, essa solução ela derrete. Então vai acontecer isso em 0 Fahrenheit. Então é uma temperatura de, vamos colocar ali, fusão de água. Temperatura de fusão, né? Não a fusão. Água e mais sal. Solução salina. E a temperatura de 100 graus Fahrenheit é a temperatura do corpo febril. É quando uma pessoa está com febre, que é aproximadamente o quê? 37,5 graus Celsius. Olha que interessante, ele definiu a partir desses dois pontos aqui, aí ele fez as subdivisões. É claro que aqui a gente definiu o 32 e o 212 com base na temperatura do ponto de gelo e ponto de vapor da água. Só que a definição histórica de Fahrenheit foi o seguinte, 0 graus. Tudo bem, essas duas temperaturas, 0 e 100 graus Fahrenheit, são duas temperaturas utilizadas segundo eles no dia a dia. Por exemplo, corpo febril é importante você marcar, memorizar, dizer que quando a pessoa está com febre, ela está aproximadamente em 100 Fahrenheit. Então é por isso que eles adotaram historicamente como sendo a temperatura do corpo febril. E por que 0 Fahrenheit, temperatura da fusão água e sal? Do ponto de fusão. Porque nesses países, geralmente, eles têm um inverno muito rigoroso, cai neve, essa neve chega a cobrir casas, cobrir os asfaltos. E o que acontece? Para eles lidarem com esse problema do gelo, né, da neve, o que eles fazem? Na frente das casas o pessoal joga sal. E sal diminui a temperatura de fusão. Ou seja, esse gelo ele vai derreter com uma temperatura menor. E essa temperatura é a de 0 Fahrenheit. Então o interessante é que o motivo histórico é porque os países aí caem neve. Então, para lidar com o problema do gelo,
dos congelamentos, aí o que eles fazem? Eles jogam sal e eles sabem muito bem que acontece essa fusão a essa temperatura. Então é um outro motivo histórico aqui que ficou essa escala. Interessante, né? Agora, e a escala Kelvin? A escala Kelvin não se fez para definir essa escala nenhuma comparação com gelo, com água, com temperatura do corpo febril. Simplesmente a temperatura Kelvin foi definida fisicamente. E quais são os valores físicos aqui atribuídos ao ponto de gelo e ao ponto de vapor da água? São os seguintes. Nós temos então aqui que da temperatura, vamos colocar Kelvin, né? A escala Kelvin. Nós temos o ponto de gelo também, nós vamos fazer aqui a comparação. E nós temos o ponto de vapor. Quais são essas temperaturas? A primeira delas aqui, o ponto de gelo, é 273 Kelvin. Então, quando o ponto de gelo para Celsius é 0, 32 para Fahrenheit e 273 Kelvin para Kelvin, né? Então, e 373 kelvins para o ponto de vapor. Então isso aqui, lembrando que não é um valor atribuído arbitrariamente, ele é um valor atribuído fisicamente. Então o que nós temos aqui? Esses valores aqui comparados com as escalas históricas, certo? Só que aqui, ele vai dar um valor... O que está acontecendo? Vamos dizer aqui que aqui a água no ponto de gelo é 273 Kelvin. Se você começar a baixar cada vez mais a temperatura ali a partir do ponto de gelo e ir baixando, vai chegar a uma temperatura limite. A Kelvin vai dar uma temperatura limite ou uma escala absoluta. E você vai baixando, baixando até chegar num valor lá de 0 Kelvin. É nesse 0 Kelvin que as partículas estão em repouso. Isso não vai acontecer fisicamente, só vai poder chegar a temperatura muito próxima de 0 Kelvin, como eu falei nas aulas passadas. O que vai acontecer? A temperatura Kelvin, então, ela está relacionada com o grau de agitação. Outro ponto importante aqui é que essa temperatura Kelvin, se você pegar, ela vai ser de 273 a 373. Ela vai também conter 100 divisões, assim como a escala Celsius. 100 divisões. Então, na hora de se fazer conversão, vai ser muito mais fácil converter de Celsius para Kelvin e vice-versa do que Fahrenheit para Celsius ou Kelvin para Fahrenheit, porque tem 180 divisões. Então, isso aqui, nós já temos definido as escalas. Agora, nós vamos para a parte de como converter essas escalas. Então, a pergunta é aqui, como que nós vamos fazer a conversão entre escalas? Conversão entre escalas. Nós vamos trabalhar com apenas a conversão entre essas 3 escalas. Então, isso já está de bom tamanho. Existem outras escalas que, inclusive, o livro vai mostrar como exercício. Nós vamos só para conhecer, mas essas aqui vão ser as mais trabalhadas. Beleza, pessoal? Eu vou apagar aqui. Vou pegar o paninho aqui. Então, vamos lá para as conversões das escalas. Essa parte de conversão eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a maior parte dos exercícios, inclusive de vestibular, ENEM, PSS, vão cobrar essas conversões de escala. Então, por isso que eu vou pedir bastante exercício para vocês treinarem também lá como tarefa. Então vamos lá, conversão entre escalas, vocês podem ir lá na página, a partir da página 12. Conversão entre escalas. Escalas termométricas. Eu vou repetir esses desenhos aqui, mas de uma forma menos carregada essa figura, porque nós vamos definir essas conversões de escala a partir desses valores de ponto de gelo e ponto de vapor. Vocês vão ver que interessante que é. Eu não vou direto para a fórmula, porque se você ir direto para a fórmula, você acaba decorando a fórmula e não sabendo de onde que vem essa relação. Então vamos lá. Eu vou pegar e fazer de uma maneira simples aqui um esquema. Vou colocar aqui um termo. A primeira escala, a segunda escala e a terceira escala. Tá? Então eu vou definir o seguinte. Vamos dizer que são 3 termômetros. Cada um tem a mesma substância termométrica, tem o mesmo material, só que estão em escalas diferentes. Vamos lá. A primeira escala aqui é a Celsius, né? Fazer na ordem, a escala Fahrenheit,
Não, nunca lembro como é que escreve. E Kelvin. Temos aqui as 3 escalas. Agora preste bem atenção. Vamos pegar as faixas de temperatura aqui, os pontos de gelo e ponto de vapor. Na escala Celsius, nós sabemos que aqui, ponto de gelo, não vou escrever de novo ponto de gelo, ponto de vapor, você já sabe. 0 Celsius, ponto de vapor, 100 graus Celsius. Ponto de gelo, 32 Fahrenheit. Ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. E depois, Kelvin, que vai ser 273 Kelvin aqui. Ponto de gelo e ponto de vapor 373 Kelvin. E aqui nós vamos pegar como referência, vamos dizer que a gente vai querer medir uma temperatura qualquer aqui. De preferência que não seja essas temperaturas no ponto de gelo e ponto de vapor, né? Como exemplo. Agora é o seguinte, vamos dizer que nós vamos medir uma temperatura Celsius qualquer. Vamos pegar aqui temperatura Celsius. Vamos colocar qualquer ponto entre os pontos de vapor e ponto de gelo. Essa temperatura é a temperatura Celsius que eu quero obter. Só que, assim como eu tenho uma temperatura Celsius, ela vai ser em Kelvin, nós temos essa mesma temperatura, em Fahrenheit, e esse mesmo valor de temperatura em Kelvin. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso medir, eu posso ter essa temperatura em Celsius, mas eu tenho essa temperatura equivalente em Fahrenheit, em Kelvin. Então, como que eu vou fazer a conversão entre essas 3 escalas? Temperatura, sendo que a temperatura é a mesma aqui. É isso que nós vamos fazer agora. Como que nós vamos fazer? O esquema é o seguinte, eu vou montando o esquema do lado aqui. Daí nós vamos montando juntamente aqui a fórmula da conversão, que é uma fórmula praticamente única aqui em relação entre elas. E 2 igualdades. Então vamos lá. Eu vou fazer com outra cor. Nós vamos primeiramente fazer uma comparação aqui. Deixa eu pegar aqui a outra canetinha. Então o que nós vamos fazer primeiramente? Vamos pegar aqui como referência a nossa temperatura Celsius. E o que nós vamos fazer? Nós pegamos a temperatura Celsius e subtraímos com... Aqui o ponto A, vamos dizer. Nós vamos subtrair com a temperatura mínima, ou ponto de gelo. Então o primeiro passo aqui que a gente vai fazer é temperatura Celsius, escrevendo desse lado, menos a temperatura do ponto de gelo, que é 0. Dividido, daí nós vamos fazer uma proporção. A temperatura Celsius dividido pelo ponto de gelo, e vamos pegar também como referência a temperatura máxima em Celsius menos o ponto de gelo. Esse aqui é o B. Então, o que nós vamos fazer? Pegar a temperatura de 100 graus Celsius menos o ponto de gelo. Aqui nós temos uma referência. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos igualar e fazer o mesmo procedimento para as outras escalas termométricas. Por quê? Porque aqui você vai seguir aí uma proporção, né? Uma regra de proporção. Então, o que nós temos? Eu vou só colocar mais aqui na lateral, senão não vai ter espaço. Então, nós temos já temperatura Celsius menos 0, temperatura de 100 graus Celsius menos 0. Certo? Vamos fazer esse mesmo procedimento. Vamos aqui pegar B, vamos pegar chamar de C, e o procedimento D. Como é que nós vamos fazer? Pegamos a temperatura Fahrenheit e subtraímos com o ponto de gelo. Temperatura Fahrenheit menos o ponto de gelo. Agora o ponto de gelo vale 32. Coloca 32 aqui. Dividido pela temperatura máxima, 212, menos a temperatura mínima, 32. Fazemos a mesma coisa para a escala Kelvin. Pegamos a temperatura Kelvin desconhecida, menos 273. 373 menos a temperatura 273. Então, o que nós fizemos? É o procedimento D. Esse é o E e esse é o F. Então, o que nós vamos fazer? Pegamos a temperatura Kelvin desconhecida, menos a temperatura mínima, ponto de gelo, 273. Agora, pegamos o ponto de vapor, 373, menos o ponto de gelo, 273. Vocês viram que esse procedimento foi repetido para as 3 escalas? Isso para manter a determinada proporção. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos usar essa fórmula aqui para fazer a conversão, que ficaria um pouquinho mais complicada. E nós podemos simplificar essa fórmula, que nós podemos usar de uma maneira direta. Então, o que nós vamos fazer? Aqui simplificamos.
Simplificando. Nós vamos ficar usando essa fórmula mais complicada aqui. Agora nós fazemos uma simplificação matemática. Aqui, temperatura Celsius menos 0, já dá para colocar temperatura Celsius direto, né? 100 menos 0, 100. Igual. Temperatura Fahrenheit 32, não tem como menos 32, continua esse termo aqui. 212 menos 32, quanto que vai dar isso? Vai dar 180, né? 180, aqui, colocamos. E aqui nós temos temperatura Kelvin menos 273 não mexe, dividido por 373 menos 273, que dá 100. Tá? Então nós temos essa outra relação. Só que nós podemos simplificar ainda mais. Que simplificação que nós podemos fazer aqui? Nós podemos pegar e dividir esses três números que estão aqui embaixo por um múltiplo comum, né? De preferência que não dê número quebrado, né? Que resulte no número inteiro. Esse número aqui, que nós temos, nós podemos dividir por 20, né? Dividimos por 20 cada número que está aqui embaixo. Só que eu posso fazer isso, professor, matematicamente? Na verdade pode, mas vai ter que dividir em todos os termos aqui. Não pode deixar nenhum deles sem dividir. O que vai resultar aqui? Vai resultar, então, temperatura Celsius sobre o 100 dividido por 20 dá quanto? Vai dar 5. Temperatura Fahrenheit menos 32. 180 dividido por 20 vai dar 9. E aqui, temperatura Kelvin menos 273 divididos por 20 vai dar 5 também. Então aí está a nossa equação final. Essa é a equação da conversão das escalas. Então, eu só mostrei aqui por nível de curiosidade, pessoal, como que montamos a equação. Não precisa decorar isso, não precisa saber. É aconselhável saber se você esquecer dessa fórmula, porque você consegue montar essa fórmula só para esse esquema. Mas, sabendo bem essa fórmula aqui, você pode converter qualquer uma das temperaturas entre si. Ou seja, só que tem que tomar cuidado aqui, né? Eu não vou usar essas duas igualdades, eu vou usar uma igualdade só. Então vamos dizer que eu quero converter a temperatura Celsius em Fahrenheit. Eu vou pegar apenas esse termo da equação. Temperatura Kelvin, deixo de lado. Ou eu quero converter temperatura Celsius com Kelvin. Eu vou pegar o termo da temperatura Celsius e com a temperatura Kelvin, deixando o Fahrenheit de lado. E assim por diante. É isso que nós vamos aplicar. Beleza, pessoal? Então, vamos resolver os exercícios.